Oi, gente, eu sou a Leila, educadora da Frente de Linguagens do Carol. E esse é o Fala Carolina, a maneira que a gente encontrou de ficar mais pertinho de vocês enquanto nossas atividades presenciais estão suspensas. Nesse episódio, falaremos um pouco sobre os povos indígenas e como a pandemia está afetando essa parte da população. Vamos lá? Está no Carol é gostoso, está no Carol é uma delícia. Vem pro Carolina, vem pro Carolina! Durante o nosso podcast, você vai ouvir trechos da conversa que tivemos com o cacique natalício, da aldeia Tecoá Piau, que fica no Pico do Jaraguá. Vamos ouvir a apresentação dele? Oi, boa noite. Meu nome é Natalício. Eu sou da aldeia do Jaraguá. Antes de continuarmos, é importante entender que existem alguns termos pejorativos que não são recomendados na hora de se referir aos povos indígenas. As palavras índio e tribo, por exemplo, são cheias de estigmas e preconceitos. O escritor e ambientalista Cacau Erá, que faz parte da etnia Tapuia, explica que o termo índio surgiu no século XVI. Naquela época, índio era uma moeda de troca, identificado como riqueza. Quando a escravização passa a ser africana, o índio passa a ser um estorvo, o que traz consequências graves até hoje. Para ele, o termo índio vem carregado com toda essa dor e os melhores termos seriam povos originários, cidadãos originários ou mesmo povos indígenas. Já a palavra tribo, de maneira geral, se refere a povos que ficaram no passado e reforça a percepção de que indígenas são um subgrupo de pessoas. Neste caso, o melhor é usar a palavra aldeia. Fala galera, eu sou a Larissa da Frente de Linguagens e vou falar um pouco sobre o contexto histórico. Os povos indígenas que vivem hoje no Brasil têm uma longa história. Quando os portugueses chegaram aqui, populações humanas já ocupavam os territórios e suas histórias foram, e ainda são, drasticamente alteradas pela colonização. A maioria dos brasileiros ignora a imensa diversidade de povos indígenas que vivem no país. Estima-se que havia mais de 1.000 povos indígenas, somando entre 2 e 4 milhões de pessoas. No início da colonização, eles foram escravizados e sempre tiveram que lutar pelos direitos à terra e pelo direito de continuar como pessoas livres. A descoberta dos novos continentes abalou as convenções antigas do homem europeu, tanto na geografia como na antropologia e na religião. A cristandade é um exemplo disso. Havia uma divisão ocasionada pela reforma protestante. Desse modo, perdia-se a unidade. A religião do Ocidente, o catolicismo, passava por uma crise. O Concílio de Trento e a fundação da Companhia de Jesus foram respostas para essa crise. Quando encontraram as terras da América, o espaço foi uma grande oportunidade para a igreja voltar a se expandir. Toda a empresa colonizadora seria justificada como um instrumento de cristianização dos povos do novo continente, uma maneira de domar os bárbaros, de levar civilização. Isso não passa de violência. A civilização era europeia, não um novo mundo recém-conquistado. Os indígenas eram considerados bárbaros por não usarem vestes, por falar outro idioma e por praticarem antropofagia, que na verdade era um ritual de absorção de forças do inimigo, por meio da ingestão do próprio corpo do derrotado. A ideia era se alimentar das partes fortes do guerreiro para deter suas forças. Esse tipo de prática era parte da cultura de muitas aldeias no mundo, mas nada foi perguntado ou aprendido, os europeus apenas conquistaram de maneira violenta. Eles dizimaram a língua, cultura, terra e religião desses povos. Aproximadamente 75% das populações da costa do Brasil foram dizimadas por conta do trabalho escravo e pelo que podemos chamar de guerra biológica, ou seja, as pessoas morriam com as doenças trazidas nas embarcações, como a gripe. Você consegue associar este fato com o que está acontecendo agora? Pois é, mas falaremos mais disso em outro momento. Quando os povos indígenas deixaram de ser escravizados, os problemas já não giravam tanto em volta da questão da mão de obra. Mas a questão das terras continuou sendo um problema, até os dias de hoje, inclusive. O artigo 231 da Constituição Federal de 1988 diz que terras indígenas, abre aspas, são aquelas por eles habitadas em caráter permanente, as utilizadas para suas atividades produtivas,
as imprescindíveis à preservação dos recursos ambientais necessários a seu bem-estar e as necessidades à sua reprodução física e cultural, segundo seus usos, costumes e tradições. Fecha aspas. A Constituição de 1988 traz um princípio de que os indígenas são os primeiros e naturais senhores da terra, ou seja, o direito dos povos indígenas a uma terra determinada independe de reconhecimento formal. O poder público está obrigado a reconhecer o território, sempre que uma comunidade indígena ocupar, dentro do que está descrito do artigo 231. Essa mesma Constituição estabeleceu um prazo para que todas as terras indígenas fossem demarcadas. Esse prazo se encerrou em outubro de 93 e isso não aconteceu. Governos mais conservadores, como o atual, tendem a não respeitar os direitos das minorias. Pelo contrário, procuram acabar e transformar essas minorias em estrangeiros em sua própria terra. Empresários do agronegócio, mineradoras e industriais têm invocado o passado como uma forma de legitimar o movimento de tomada de terras dos povos indígenas. Os dados do Censo IBGE de 2010 diz que no Brasil vivem 896.917 pessoas que se declaram como indígenas. Desse total de pessoas, 57,7% vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. Eles correspondem a 0,47% da população total do país. De acordo com a FUNAI, existem 462 terras regularizadas, o que corresponde a 12,2% do território nacional. E 130 terras estão em processo de demarcação e, com o atual governo, correm o risco de ter sua regularização barrada. Importante saber que a FUNAI é a Fundação Nacional do Índio, que foi criada em 1967 com o objetivo de identificar, delimitar, regular e monitorar as terras indígenas. Tão legal, a gente convive com não indígena, a gente mora no meio do centro de São Paulo, como a aldeia do Jaraguá, e nós se preocupa bastante com a nossa comunidade e sempre a gente mantém a nossa cultura, com certeza, e a gente reza por nosso povo, né? Não só por nós, é para todos os povos guarani. Não são guaranis, povo de lá de Amazonas, vários povos, etnia, cada etnia. Oi gente, eu sou a Andrea, educadora da Frente de Humanidades do Carol, e vocês sabiam que hoje, com o avanço das zonas urbanas aos limites das terras indígenas, a população indígena como um todo não habita apenas as florestas e zonas rurais? Por isso, hoje, estima-se que cerca de 38,5% de pessoas que se autodeclaram indígenas vivem em contextos urbanos. Quando essa migração para as cidades ocorre de maneira voluntária, dentre as suas principais motivações está a necessidade de um emprego formal, informal ou o ingresso na universidade. Mas quando chegam às cidades, os indígenas brasileiros dizem sofrer um outro tipo de discriminação, a negação da identidade indígena, e são taxados como aculturados não apenas pela sociedade civil, mas também pelos governos. Outro processo comum é a discriminação desses povos por conta de seu fenótipo ou por conta dos adornos culturais que utilizam. Com isso, muitos indígenas relatam que acabam por abandonar elementos que remetem à sua cultura para não sofrerem discriminação. Esse processo é violento, pois além de colocar o indígena em um não lugar, o argumento de aculturação do indígena é constantemente utilizado para atacar os direitos desses povos. Mas a gente somos resistência e a gente sempre confia em Anderu, né? Deus, em primeiro lugar. A gente pede para eles, para dar força para nós, que nosso povo, quando Nyanderu criou, quando Deus criou a gente no mundo, nós não somos guaranis, somos povo não indígena também. A chegada do novo coronavírus e o descaso do atual presidente, que sempre declarou abertamente o seu desprezo para com os povos originários dessa terra, representa mais uma grande ameaça a essas populações. A primeira morte de um indígena pelo novo coronavírus foi confirmada no dia 19 de abril, data em que se comemora o Dia da Resistência Indígena. Desde então, o número de contaminados apenas cresce, mas com a subnotificação é difícil definir ao certo quantos são os casos.
A maneira como os povos indígenas se organizam é muito baseada na experiência coletiva e no compartilhamento, o que pode fazer com que o vírus atinja uma grande quantidade de pessoas se equipes de saúde pública não forem mobilizadas para orientar, testar e atender os casos da doença. Atualmente, segundo uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de Minas Gerais, os povos Yanomamis podem ser os mais atingidos pelo vírus. A região que abriga cerca de 23.398 membros, divididos em 327 aldeias, não pôde ter paz em relação aos garimpeiros e madeireiros ilegais, nem neste momento de crise na saúde pública. Atualmente, estima-se que cerca de 20 mil garimpeiros avançam sobre as terras Yanomamis, que além de terem as suas terras devastadas e seus rios contaminados pela prática ilegal, correm o risco de serem contaminados pelo Covid-19. A terra é uma só, como a natureza, né? Hoje a natureza, é pouco que a gente está vendo a natureza, mata, tão importante para nós, para o povo Guarani. E nós, quando a gente fica triste, quando a gente não vê a natureza. Por quê? Por que a gente não... Eu estou dizendo isso porque a natureza faz parte do nosso povo. Sem a natureza, a gente não vive como a gente quer. Por causa disso, o ser humano acabou com a natureza, criou essa doença que está vindo. Então, isso eu falo porque eu vejo bastante meu povo sofrendo, não só aqui na aldeia. Nós temos aqui pouca pessoa, mas atingiu bastante também, né? Fala pessoal, tudo bem com vocês? E aí, o que acharam da fala do cacique natalício? Bom, eu sou o Jonathan, sou da grade de Sociologia e vim conversar um pouco com vocês sobre as questões dos povos originários do Brasil e o atual governo. Vamos falar um pouco da importância e necessidade de políticas públicas para os povos. Muitos desses povos estão em grandes centros urbanos. E nesses contextos, pessoal, as relações com o governo e as demais populações reservam grandes complexidades. Na cidade de São Paulo, há alguns exemplos bem pertinho da gente. Em Palhilheiros, extremo sul da nossa zona show, da nossa zona sul, abriga duas aldeias do povo guarani. Uma delas, a aldeia Morro da Saudade, foi fundada nos anos 50, embora os Guarani andassem pela região já há bastante tempo, devido à sua proximidade com o litoral, segundo relata o cacique Poti. Outra região que abriga aldeias na cidade de São Paulo é a Zona Oeste, mais precisamente o bairro do Jaraguá. Neste local habitam os povos Guarani, Guarani-Mimbá e Guarani-Nandeva. São cerca de 586 pessoas que habitam a região do Parque do Jaraguá, muito conhecida por ser uma área mais alta da cidade de São Paulo, onde fica o Pico do Jaraguá, e atrai por isso milhares de turistas todos os anos. Mas pessoal, como já colocado pela Andrea, quais são as problemáticas que estão postas para as populações como as dos Guarani? Tais populações necessitam de políticas públicas específicas, uma vez que sua forma de viver e seus costumes se diferem em muito das demais populações. A relação que esses povos guardam com a terra, com o modo de cuidar da saúde e a forma de se relacionar com o meio em que vivem, requer do Estado formulações de leis que devem ter como base a preservação dos valores de cada povo, assegurando-lhes o direito à terra e à saúde, sendo estes bens invioláveis. Na Constituição Federal de 1988, aquele livrinho que a gente sempre menciona nos podcasts, há um artigo que trata só destas questões, das questões dos povos originários do Brasil. Eu vou ler um trechinho para vocês. São reconhecidos aos povos originários do Brasil sua organização social, costume, línguas, crenças e tradições, e o direito sobre as terras que tradicionalmente ocupam, competindo à União demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. Outro dispositivo importante para a formulação de políticas públicas para os povos originários da terra, gente, é a Lei 9.836.
Essa lei cria o subsistema de atenção à saúde dos povos. Ela foi criada em 99 e visa garantir o acesso integral à saúde, de maneira que respeite a diversidade social, a cultura e reconheça a eficácia da medicina de cada povo. Ou seja, uma lei importante no sentido de colocar que a medicina de cada povo deve ser utilizada nos tratamentos das pessoas que ficam doentes de um determinado povo. Mas, gente, vejamos. Embora no que se refere a leis e instituições, os povos originários da terra tenham conquistado, e diga-se, com muita luta, a garantia dos seus direitos, será que isso tem se materializado? Será que tem se efetivado os direitos de todos os povos originários do Brasil? Voltemos ao caso da aldeia Guarani, no bairro do Jaraguá. Há nesse espaço um interesse por parte de construtoras e incorporadoras. Em março de 2020, o povo Guarani realizou, por meio de um ato, a denúncia de desmatamento de uma grande área nessa região. Uma incorporadora, mesmo sob decreto judicial de proibição, estava devastando uma área de Mata Atlântica nativa, descumprindo totalmente várias leis, inclusive normas que asseguram a consulta prévia aos povos que vivem na região. Isso mostra que, com certeza, muitos dos direitos assegurados pelas leis e instituições e pela Constituição aos povos originários não têm sido cumpridas. Mas vamos para o plano nacional. O que temos visto? O papel do governo federal, segundo as leis e a Constituição, deve ser de zelar pelos direitos dos povos. Manter as instituições como a FUNAI, a FUNASA, o IBAMA em amplo e correto funcionamento. Mas mesmo nesse caso, também, gente, os dados não são nada animadores. Para se ter uma ideia, uma das primeiras decisões que o atual presidente, ao tomar posse, realizou foi transferir por meio de uma medida provisória as demarcações de terra da FUNAI para o Ministério da Agricultura. Em linhas gerais, isso significa dizer, pessoal, que o atual presidente do Brasil entregou à produção de carne e grãos a demarcação de terras dos povos que sofrem violência ligadas à questão da agricultura e à pecuária. Vale dizer que a MP, ou seja, a medida provisória 870, em que gerava essa aberração, foi derrubada pelo Supremo Tribunal Federal e voltou à responsabilidade da FUNAI. Trazendo para os dias atuais, mais precisamente para o dia 22 de abril, ou seja, em tempos de pandemia, o atual ministro do Meio Ambiente disse: então, para isso ter um esforço nosso aqui, estamos neste momento de tranquilidade no aspecto de cobertura da imprensa, porque só se fala em Covid, e ir passando a boiada e ir mudando todo o regramento e simplificando normas de IFAM, de Ministério da Agricultura, de Ministério do Meio Ambiente, de Ministério disso, de Ministério daquilo. Agora é a hora de unir esforços para dar de baseada a simplificação. Tal frase foi colocada nessa fatídica reunião do dia 22 de abril, em que ministros de Estado e o próprio presidente da República colocam palavras e afirmações absurdas que são conhecidas por todas e por todos. Não por coincidência, os dados revelam que em 2019, segundo o INPE, o desmatamento da Amazônia cresceu em 85%. Foram mais de 9.165 quilômetros quadrados de floresta devastados. Além do prejuízo irreparável do ponto de vista do meio ambiente, gente, os povos destas regiões sofrem as consequências diretas desse crime, ficando sem as suas terras para poder viver às suas maneiras. Eu principalmente já perdi alguns parentes, né, com essa doença, mas eu tô forte, eu tô tentando levar o caminho, como que a gente quer rezar, né, mostrar o caminho para o nosso povo, né. E nós, graças a Deus, agradecemos, nós estamos agradecendo, né, todos que estão aqui na aldeia do Jaraguá. A gente somos resistência mesmo, né. E com certeza a gente vai ter forte,
a gente reza bastante para acabar essa pandemia que está vindo. Então, é isso minha mensagem. Se vocês puderem ouvir, entender qual a preocupação, é essa, né? Eu não tenho mais que falar, né? Espero que nosso governo lembre mais do nosso povo também, como ele lembra muito do povo dele, né? Da cidade, e também eu quero que ele lembre também do nosso povo guarani, em geral. E muito obrigado, e essa mensagem eu vou deixar para vocês, tá bom? Obrigado. E aí, curtiu o episódio de hoje? Deu para entender melhor as questões que envolvem os povos indígenas no Brasil? Não se esqueça de conferir as referências que acompanham esse episódio e de estudar os conteúdos que postaremos no blog e nos grupos ao longo da semana. Lembre-se que pode sempre contar com Carol. Estamos longe, mas estamos pertinho de você. Sigam nossas páginas no Instagram e Facebook para ficar por dentro das novidades. E até a próxima!